dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui começando mais um programa do nosso Magia Real, aqui pela nossa Rádio Vibe Mundial. Sempre trazendo aqui o que a gente chama de uma perspectiva nova, uma perspectiva diferenciada do que seja magia, magia real, a magia prática para o nosso dia a dia e que venha efetivamente trazer para a gente algum reposicionamento na nossa vida, no que a gente chama de mensagem de realidades desinteressantes que a gente está vivendo. A gente acabou de sair daqui de um feriado prolongado aqui em São Paulo. As pessoas acabaram indo aqui para o seu lazer, para o seu espaço, se divertir um pouco, sair um pouco dentro do ambiente de trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós vimos as pessoas tentando buscar uma certa reflexão nesse momento aí de afastamento do seu trabalho diário. A gente vai estar falando bastante hoje, continuando aquele nosso papo, a nossa conversa, que a gente vem trazendo aqui algumas dicas dentro do ambiente de trabalho, ambiente de desenvolvimento profissional, de posicionamento, às vezes até do próprio empreendimento, né? Cada vez mais as pessoas têm sido aqui empreendedores individuais e nesses momentos, como a gente acabou de passar, de feriados prolongados, muitas pessoas acabam se afastando totalmente do trabalho, procurando esquecer realmente as suas condições do seu lado profissional. Porém, outras aproveitam justamente esse momento para fazer uma certa reflexão, para fazer um certo reposicionamento, né, de como é que elas entendem o seu trabalho, os seus desafios, seja porque elas estão pouco satisfeitas no ambiente de trabalho atual, seja porque elas não têm esse ambiente atual e estão ali procurando uma maneira de entrar dentro do campo de trabalho, de ter alguma oferta interessante para o mercado, como eu gosto de chamar o ato de empreender. E a gente vai falar um pouquinho justamente para essas pessoas que estão com alguma dificuldade. É raro a gente encontrar quem não tem uma dificuldade, seja no seu trabalho estabelecido, seja nos seus projetos que está querendo desenvolver. Antes de mais nada, eu queria passar aqui para vocês os nossos recadinhos de sempre. Aquelas pessoas que que gostariam de procurar a gente para fazer as suas consultas de atendimento e magia, pode nos procurar no 99561-2722, que a gente vai passar ali nesse WhatsApp que eu acabei de dizer para vocês, todas as informações de como é que funciona o nosso trabalho, de que maneira que a gente pode fazer as ativações positivas, como eu gosto de chamar, dentro do campo aí dos desafios das pessoas, dos desafios dos indivíduos. Aquelas pessoas que queiram também acompanhar o nosso canal no YouTube, agora quinta-feira a gente vai estar trazendo o Maurício Eloy, que conhece profundamente de xamanismo, que é uma perspectiva talvez a mais original que a gente tenha com relação à magia, e para as pessoas que gostam ainda dessa temática, seguramente vai somar bastante na sua vida as informações que ele vai estar trazendo com isso. Também vamos estar fazendo agora, dia 16 de outubro, o nosso curso Conduzindo Sua Carreira com Magia, que é um workshop de um dia, com palestra, mais workshop, onde nós passamos uma série de dinâmicas, uma série de dicas e informações, justamente para as pessoas que estão procurando aí um reposicionamento no seu campo profissional, ou querem otimizar ainda mais a sua carreira, ou encontrar uma maneira de ter menos ruídos com relação aos projetos, aos empreendimentos que elas estão vivendo. Não deixe de procurar esse nosso curso, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, novamente, no 11 aqui de São Paulo, né? 99561-2722. E a gente vai estar passando para você todas as informações aqui com relação a esse curso, que ele realmente é um divisor de águas aí para as pessoas, onde elas aprendem algumas dicas de como é que ela pode se relacionar com o mundo transcendente, com o mundo transcendental, o mundo espiritual, como alguns gostam de chamar, para diminuir as fontes de aflições negativas nos projetos que ela tem, no seu trabalho principalmente, ou nos novos projetos da sua carreira que ela está procurando. É bem apropriado que você procure considerar realmente participar desse nosso workshop, porque além de tudo que você está se desenvolvendo, está procurando, está se dedicando, está se capacitando, né, para estar melhor remunerado dentro do ambiente de trabalho,
ou ter alguma coisa mais orientada à sua própria vocação, que você aprenda e consiga avaliar, através das dicas que nós estamos passando, algumas informações, sempre com magia aberta, né? A gente não consegue nem pode estar passando determinadas magias para pessoas não iniciadas, mas existe sim uma série de magias abertas que podem ser ativadas para você, para sua casa, para sua família, mas principalmente para o seu ambiente de trabalho. Não deixe de considerar, portanto, esse nosso workshop. Vai acontecer agora dia 16 de outubro, sábado. É fácil, está numa região de São Paulo muito bem localizada, que é aqui no Brooklyn, e com certeza você vai sair de lá com uma série de perspectivas diferentes, com uma reavaliação do que você pode estar fazendo e trazendo sempre uma série de dicas que você pode aplicar diretamente na sua vida, no seu campo profissional, tá ok? Esse nosso trabalho que a gente vai estar fazendo agora, dia 16, ele tem bastante a ver com o que a gente vai estar conversando aqui hoje, passando para vocês, relacionados aí ao que a gente chama de realidades desinteressantes no campo de trabalho, realidades desinteressantes no campo dos empreendimentos, dos projetos, todos aqueles desafios que não são necessariamente aquilo que nós estamos fazendo no nosso lar, na nossa casa, nos outros poucos momentos que nós temos para viver a nossa própria vida. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que tudo que nós estamos fazendo aqui, alguns colegas gostam de chamar de missão, outras pessoas gostam de chamar até de karma, né, que nós estamos vivendo. Eu, pessoalmente, gosto de chamar de experiências. Ou seja, toda a nossa existência aqui ela é pautada por uma série de experiências que nós passamos, experiências positivas, experiências negativas, experiências neutras, mas que, de forma geral, elas acabam, de uma maneira ou de outra, acrescentando muito na nossa vida, no conjunto das experiências que nós temos vivendo, que é basicamente o que nós acreditamos que nós estamos vivendo aqui. Nós somos um pouco distantes dessa perspectiva de que a vida é muito difícil e de que temos que passar por dores e sabores. Não é bem isso que nós observamos na realidade, pelo menos na realidade da qual a gente vive, e a gente gosta sempre de estar dividindo para as pessoas essa forma de enxergar a vida, né? Essa forma de alterar a realidade desinteressante que a gente vive. No campo profissional isso não é diferente. Eu diria até que o campo profissional, e quando eu falo campo profissional, estou envolvendo aqui basicamente 4 perfis que se envolvem nessas atividades laborais. A gente tem desde as pessoas desempregadas, que ainda que elas não trabalhem, ainda que elas não sejam empregadas em alguma coisa, elas fazem parte de uma massa de economia e que quer brigar e que está procurando de forma competitiva se estabelecer também dentro do que se começou a chamar de mercado de trabalho. Depois disso, nós temos efetivamente as pessoas empregadas, aquelas pessoas que estão ali alocadas em um determinado trabalho e que às vezes não é exatamente o que ela está procurando, mas é o que se tem para o momento e ela está ali um pouco refém das circunstâncias que ela está vivendo, seja por conta da remuneração que ela está vivendo, da distância do trabalho dela, seja por conta das próprias condições que existem lá dentro ou mesmo dos seus colegas de trabalho. É muito desafiador esse campo aí e muitas pessoas vivem inconformadas com a situação que estão vivendo, mas também por não conhecer exatamente como, de que maneira que pode sair disso, ficam reféns das circunstâncias, reféns das oportunidades que eventualmente vão aparecer e estão ali naquele fluxo da vida, passando o que a gente chama de uma realidade desinteressante. Depois disso, nós temos o que nós chamamos a classe dos empreendedores, que ela é distinta um pouquinho da classe dos empresários, que são pessoas que obstinadamente acabam procurando realizar os seus projetos, não necessariamente empregados com alguém, não necessariamente ainda em campos empresariais, mas têm um profundo afeto e dedicação de energia muito grande com aquilo que procuraram fazer. Em geral, isso é no campo das empresas, está montando algum negócio, alguma coisa assim, e é muito normal nós vermos essas pessoas se confundindo com o perfil dos empresários. O que distingue, basicamente, do nosso ponto de vista, esses dois perfis, ainda que o empresário tenha, sim, alguma dose aí de empreendimento, senão ele não consegue nem empresariar, é que o empreendedor ele está muito mais voltado para a realização do seu projeto, ele quer ver aquilo nascer, aquilo é muito importante para ele e ele dedica uma energia, às vezes, muito mais
do que o próprio negócio poderia oferecer de retorno para ele. Seguramente os empreendedores eles são muito mais apaixonados pelo que eles estão fazendo, e isso é um pouco distinto do nosso quarto perfil, que é o perfil dos empresários, as pessoas que estão empresariando. Essas pessoas, em geral, elas conseguiram um certo nível de maturidade, por falta de palavra melhor, com relação aos empreendimentos aos quais ela está envolvida, e ela tem uma visão bastante pragmática ali do que está acontecendo, e é por isso que ela empresaria. Em geral, essas pessoas têm algum capital, em geral maior do que o dos empreendedores, e também são mais múltiplas, elas fazem uma gestão desses seus recursos, dessa sua capacidade financeira aí de forma mais distribuída. Depois disso, nós temos o que nós chamamos o perfil dos investidores. São pessoas que, em geral, também estão fazendo algum investimento em algum nível de empreendimento, em geral, suportando, oxigenando, hidratando os projetos de alguns empreendedores, de alguns empresários, e tem uma visão muito, muito, muito distante do que são alguns objetivos apaixonantes com relação ao negócio. São pessoas profundamente pragmáticas com relação ao que estão se envolvendo, ao que elas estão fazendo. Eu estou comentando essas coisas aqui para vocês porque, em geral, as pessoas têm uma dificuldade muito grande com relação a esse ponto, até gostariam de empreender, até gostariam de empresariar, até gostariam de estar fazendo algum investimento, mas por falta de algumas competências, elas não conseguem fazer isso. E essas competências, essas capacitações, elas não são apenas o que pode parecer mais óbvio, que são os recursos financeiros para tanto. Os recursos financeiros é uma outra condição que as pessoas têm, em geral, quando elas passam esse fluxo, essas fases. Né? Não adianta muito você querer ser um investidor ou você querer empresariar sem você ter recurso. Mas é muito provável que você consiga empreender mesmo ainda não tendo recurso. Porque provavelmente você tem um tempo, você tem uma ideia, você tem uma disposição, você tem uma energia que você pode alocar nos momentos ali onde você não esteja tão vinculado aqui com as suas fontes de receita para você sobreviver, coisa e tal. O que distingue bastante na nossa observação o perfil das pessoas que estão empregadas, as pessoas que não estão empregadas, é que por elas não terem necessariamente um projeto onde elas possam se dedicar, elas acabam se vinculando ao projeto de terceiros. Essa é a grande distinção que existe, independente de questões de sistema, independente de questões capitalistas ou não. Aparentemente, ao que a gente consegue observar, as pessoas que estão vinculadas diretamente a um projeto e são empregadas em algo, elas estão ali dando a energia delas, dando o melhor delas para o empreendimento de uma outra pessoa, para o projeto de uma outra pessoa. Então, o que a gente vem observando é que nem todas as pessoas trazem essa energia suficiente para empreender, seja de tempo, como eu acabei de comentar, seja de ideia, seja de capacidade para fazer parar em pé esse empreendimento, seja pela própria falta dos recursos para isso. E elas acabam se vinculando a outros projetos. E é daí que vem toda uma responsabilidade, você goste dessa opinião ou não, você acredite nessa opinião ou não, mas que essas pessoas acabam se vinculando diretamente no campo de energia daquele negócio, daquela empresa, daquele empreendimento. Independente o quanto que você está se remunerando nisso ou não, a partir do momento que você está trabalhando dentro de um determinado negócio de terceiro, e muitas vezes essas empresas ainda estão vinculadas com outros negócios, nós entramos no que nós chamamos de uma egrégora. Uma egrégora que tem uma finalidade muito objetiva, que geralmente tem uma missão muito clara, está procurando determinados resultados ali especificamente. Então, você goste ou você não goste, você se vinculou àquilo e a todas as energias que estão ali envolvidas. Vibe Mundial.